paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos reiniciando os nossos estudos e começamos com o livro de Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Lembrando novamente, mais uma vez, porque nunca é demais, todos esses vídeos podem ser compartilhados. Compartilhe o link com os seus conhecidos, com seus amigos, com o pessoal da igreja, da família, enfim, esteja à vontade para compartilhar estes links. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acione o sininho para que você possa ser avisado de todos os vídeos quando eles estão já disponíveis no canal. Então, sem mais, vamos adiante. O livro de Isaías é um dos maiores livros da Bíblia. Ele tem 66 capítulos e ele foi escrito numa contextualização, num conjunto bastante específico. Nós vamos colocar aqui para os amados, para que vocês possam ir lembrando e para que vocês possam ir memorizando quem é quem nesta história de Isaías. Os reis de Judá que podem ser mencionados aqui são Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e talvez Manassés. Então, muito provavelmente nós temos aí algumas coisas de Uzias, porque ele reinou de 783 até 738, e dependendo do livro que você estude, do livro que você verifique, pode estar citado 738. Quando isso acontece, eu vou deixar aqui uma barra com um outro número. Então, como nós não temos muita certeza, os dados não são tão certos assim, alguns autores vão dizer 738, outros autores vão dizer 735. Jotão, de 750 a 738. Mas como assim? Está batendo as datas? Sim, porque Jotão foi corregente, ou seja, ele esteve junto com o seu pai Uzias. Acás, 735 a 719, Ezequias, 719 a 705 e Manassés, alguns autores dizem que pelo menos o martírio de Isaías aconteceu nesta época. O profeta desempenhou seu ministério onde? Especificamente na cidade de Jerusalém, apesar de que ele não falou apenas sobre Jerusalém, ele também falou de algumas outras localidades, como nós vamos ver nos vídeos a seguir. O seu ministério se deu, aí existe bastante discussão. Dizem alguns de 742, outros dizem de 740 até 683 a.C. Portanto, nós temos um caminho bastante longo aqui, um ministério bastante longo de Isaías. O que estava acontecendo naquela época? Isso é importante para que o amado entenda as profecias de Isaías. Naquele momento, naquele específico momento em que ele estava no seu ministério, que ele estava profetizando, tanto o reino do norte, Israel, quanto o reino do sul, Judá, estavam vivendo um período bastante próspero. Eles estavam em bastante prosperidade. O rei Uzias, de Judá, ou seja, do reino do sul, ele obteve muitas vitórias sobre os filisteus, sobre algumas tribos árabes, sobre os amonitas e sobre os edomitas. E, portanto, havia uma tranquilidade naquele momento. Uzias também, por estar tranquilo, ele pôde desenvolver a agricultura, ele pôde desenvolver o comércio, ele pôde desenvolver
à indústria. Isso fez com que a qualidade de vida deles melhorasse bastante. E no Reino do Norte? No Reino do Norte, o governante daquela época, do início, era Jeroboão II. Lembre-se que houve um Jeroboão I. Assim que o reino foi dividido, Roboão ficou no sul, filho de Salomão, e Jeroboão, agora chamado de primeiro, ficou no norte. Então, Jeroboão II atingiu o máximo de desenvolvimento. Então, nunca houve um período mais próspero, mais desenvolvido do que aquele em que Jeroboão foi rei de Israel. Ele governou até 746 ou 740, segundo alguns estudiosos. Os assírios, eles estavam dominando bastante área. Eles eram os dominadores mais importantes do início ali. Então, nós vamos ver aqui alguns reis, alguns monarcas assírios. O primeiro que vai ser citado, e a Bíblia cita, é Tiglat-Pileser. Em algumas partes, na minha Bíblia, na sua Bíblia, está escrito Pul. Pul ou Tiglat-Pileser são a mesma pessoa. Ele reinou de 745 até 727. E ele invade o oeste, ele vem por aqui, então a Síria está aqui em cima, está cortado aqui no mapa, mas a Síria fica aqui em cima. Ele vem aqui pelo oeste, dominando, conquistando toda a Fenícia. Fenícia está aqui, é esse roxinho aqui na beirada do mar. São terras costeiras. Rezim era o rei de Damasco e Menahem estava reinando em Samaria quando estes dois pagaram tributos para Tiglat-Pileser, porque ele estava dominando toda aquela área. Ele conquista toda a Galileia e depois ele faz prisioneiros, ele faz a primeira deportação de alguns aqui das tribos do norte. Eram as duas tribos e meia de Israel foram levadas para a Assíria agora. Depois de Tiglat-Pileser, nós vamos encontrar Salmaneser, que reinou de 726 até 722 a.C. Preste atenção nesta data 722, porque 722 é a data em que cai Samaria, em que cai o reino do norte. Então, nesta época do reinado de Salmaneser, o que acontece? Peca era rei de Israel e foi assassinado. Oséias toma o lugar e torna-se então agora vassalo da Síria. Ele já era um vassalo, já pagava um tributo, ele continua então pagando tributo. Salmaneser faz um cerco a Samaria e ele fica cercando Samaria por 3 anos. A destruição de Samaria acontece em 722. Alguns dizem que não foi propriamente Salmaneser, mas o próximo rei que substitui Salmaneser bem nesta conquista do reino do norte, Israel. Aqui nós vamos ter 2 profetas importantes desta época, né, que estão trabalhando nesta época, que é Amós e Oséias. Depois deste rei vem Sargão. Sargão, então, dizem alguns que efetivamente foi ele quem conquistou Samaria, quem fez com que Israel caísse. Mas ele reina oficialmente de 721 até 705. Senaqueribe é o rei que sucede Sargão, porque ele fica pouco tempo, e ele vai reinar de 705 até 681. Nesta época, ele já desce um pouco mais, ele atinge Judá
Judá já é tributária da Síria, mas ele vai invadir todo o território de Judá e ele vai conquistar 46 cidades muradas de Judá. E ele para, né, num cerco diante de Jerusalém. Ele é chamado às pressas e ele é assassinado na sua própria terra. Ele não consegue conquistar Judá. Depois dele, nós temos mais um rei assírio, Esarhadon, que é o rei, alguns entendem que é o rei que fez a prisão de Manassés. Tá? E ele é o responsável por toda a opressão de Judá, antes dos babilônios conquistarem tudo. Os babilônios, em verdade, são uma coalizão entre um povo chamado Medo, os Medos, e um outro povo, os caldeus. Então, na região do Elã, na região da Caldeia e na região da Média, eles se reúnem, formando então um novo reino, a Neobabilônica, tá? Que tem como um dos seus primeiros reis Nabopolassar. Nabopolassar, ele reina de 626 até 605. Ele é quem conquista a Babilônia, ele se junta com dois povos, como nós já vimos. Um desses povos, os povos medos, cujo rei na época era Siachares, ele conquista a cidade de Assur e a cidade de Nínive. Assur é conquistada em 614 e Nínive é conquistada em 612. O filho de Nabopolassar é Nabucodonosor. Opa, esse nós já temos mais contato, a gente já conhece mais porque ele já aparece mais na Bíblia. O filho, portanto, de Nabopolassar, Nabucodonosor, ele se casa com a filha de Siachares, que se chama Amites. Então, Amites e Nabucodonosor se casam em 612. Nesta época, existiam dois faraós egípcios que também vão aparecer na Bíblia. Nós temos Psamélico I e Neco. Neco talvez vocês lembrem mais do que o Psamélico. Tanto o Psamélico quanto o Neco, os exércitos egípcios, eles tentam conter o avanço dos exércitos babilônicos. E eles são derrotados numa cidade chamada Carquemes, em 605. Nabucodonosor, então, assume o reinado em 605 e ele reina até 563. É ele que vai construir os jardins suspensos da Babilônia por causa da sua esposa Amites, que tem saudade dos jardins da sua terra. Então ele faz isso na Babilônia. A Babilônia está aqui. Se o amado observar, os caldeus eram, né? A região deles era esta daqui, o Elã está aqui, e a Média, que era a terra de onde vem a esposa de Nabucodonosor, ficava aqui. Aqui ele vai, antes, né, no slide passado, a gente viu que eles iriam conquistar Nínive e a cidade de Assur. Então, a Babilônia ficava aqui, Assur aqui e Nínive aqui em cima. Tá? A cidade onde os exércitos egípcios perderam para os babilônios foi esta cidade aqui, de nome Carquemes. Então, eles vieram, os exércitos egípcios, passaram por toda esta parte aqui e foram encontrar os exércitos medo-persas
né, ou neobabilônicos, aqui em Carquemes. Aqui, ele ainda, além dos jardins suspensos da Babilônia, ele também constrói uma enorme muralha para proteger a capital do seu reino. Quando ele morre, Evil-Merodach, seu filho, é que assume o poder. Ele reina de 562 até 560, portanto, ele não reina muito tempo. Em seguida, nós temos alguém que a Bíblia apresenta para nós lá no livro de Daniel. Então, nós temos aqui Nabonido, que reina de 555 a 539. Na verdade, ele reina de 555 até 553. Depois ele se afasta e ele vai dar o reino. Em verdade, quem fazia o governo era Belsassar. Belsassar, você conhece da história de Daniel, aquela mão que escreve na parede. Ele sobe ao trono, ele faz uma conspiração e ele sobe ao trono, então. E uma coisa aqui que ele faz que vai enfraquecer o seu poder. O deus mais importante deles, até aquela época, era o deus Marduk. O que ele faz? Ele substitui o deus Marduk por outros 3 deuses. Sim, que é a deusa da lua, Samas, que é o deus do sol, e Estar, que é a deusa semelhante à deusa Vênus. Quando isso acontece, ele perde poder e, portanto, ele se afasta um pouco do governo e ele nomeia seu filho como regente. Então, ele fica afastado, mas quem manda, na verdade, é Belsassar. E é uma coisa interessante, porque é ele que apoia Ciro da Pérsia, contra o rei Astíages. Este rei, depois, Ciro, é que vai conquistar e vai matar Belsassar em 539. Ele entra pelo rio, ele desvia o rio, ele entra na Babilônia pelo rio, porque haviam muralhas, ele não conseguia destruir as muralhas, então ele entra pelo rio e ele pega Belsassar no meio de um grande banquete, todo mundo bêbado, todo mundo sem cuidado nenhum. E ele conquista, então, a Babilônia, formando o reino da Babilônia, que depois vai fazer o exílio do povo de Judá. Os egípcios, além daqueles outros reis que nós já falamos, que nós chamamos de faraós, Psamélico e Neco, ainda existem alguns outros reis, né? Sisac, por exemplo, é o último grande faraó. Ele reinou em 745 e aí ele começou a perder poder por brigas internas, invasões internas. Ele é dominado por Tiglat-Pileser, que a gente já viu, 734, 732, né, em algumas batalhas, e depois os seus sucessores, Psamélico e Neco, perdem a batalha. Ele é quem luta contra Sargão em 720 e depois disso, a partir de 710, eles começam com guerrilhas, movimentos de libertação a partir de 711. Eles querem se libertar da Assíria. Tiraka, ele se volta contra a Assíria, o último rei, o último faraó citado que a gente tem conhecimento aqui da Bíblia. Ele se volta contra a Síria em 704, a partir de 704, né, até 662. Então, esse é o último que nós temos notícia. Então, estas são as visões gerais que nós precisamos saber para que nós possamos entender o contexto, o mundo onde Isaías estava vivendo.
Era um mundo de guerra, era um mundo de batalhas, era um mundo de domínios, de morte, de bastante opressão. E aí a gente vai entender por que é que Isaías fala o que fala nos 66 capítulos do seu livro. Amém, amados? Bons estudos!